o que você ainda não entende sobre pré-processadores, mas você vai entender a partir desse vídeo. Bom, pessoal, nessa aula aqui eu gostaria de ensinar para vocês basicamente tudo que cerca os pré-processadores. Desde a gente entender o que são os pré-processadores, como a gente utiliza eles na prática, né, num arquivo C ou CPP, até entender as etapas de compilação de um compilador, por exemplo, para que a gente entenda por que esses pré-processadores são chamados dessa maneira. Então vamos lá. O que são os pré-processadores? Os pré-processadores eles nada mais são do que comandos que você dá no seu código em C e C++, porém, esses comandos eles são previamente processados antes de chegar na etapa de compilação. E para que a gente entenda justamente isso que eu falei aqui agora, a gente tem que entender que etapas são essas, ou seja, quando a gente imputa lá para o nosso compilador um arquivo .c ou um arquivo .cpp, ou seja, nosso arquivo source, que etapas são essas que o nosso compilador faz com esse arquivo até que ele chegue no arquivo, por exemplo, executável, no arquivo .exe que possa ser executado no Windows, por exemplo. Então, dentro do nosso compilador, ele tem diversas etapas. É como se a compilação ela fosse um ciclo, entendeu? Onde você tem diversas etapas de compilação dentro dela. Então, que etapas são essas? Basicamente, é o pré-processamento, a compilação, o assembler e o linker. Cada uma dessas etapas ela é responsável por uma tarefa em específico, e eu vou explicar elas aqui agora. O pré-processamento, que é justamente o foco dessa aula, ele fica responsável justamente por pegar esses comandos de pré-processadores do seu código, ou seja, todos eles que você inseriu, e pré-processá-los. E a partir daqui ele gera um arquivo pré-processado do arquivo fonte que foi inserido aqui para que ele pré-processasse. A etapa de compilação vai pegar justamente esse arquivo pré-processado e vai transformar ele no arquivo assembly. Ou seja, aqui na etapa de compilação, ele vai pegar justamente esse arquivo source que foi imputado aqui na etapa de pré-processamento, esse arquivo, na verdade, processado, né? Ou seja, ele vai pegar esse arquivo source pré-processado, seja ele C ou seja ele CPP, ou seja ele por um código em C ou seja ele por um código em C++, e vai transcrever todas aquelas instruções em C ou C++ para instruções em assembly, ou seja, numa linguagem de muito mais baixo nível do que o C e o C++. O assembler é justamente quem pega essas instruções traduzidas ali, essas instruções que estavam em C e C++ traduzidas para um assembly, ou seja, ela vai pegar esse arquivo em assembly aqui e vai transformar isso no arquivo mais compreensível pela máquina, um arquivo binário, um arquivo .o, que ainda não é o executável, mas aqui nesse formato ela já é um arquivo binário compreensível pela máquina, um arquivo objeto, digamos assim. E o linker, ele vai pegar aqui esses arquivos aqui, objetos, digamos assim, os arquivos binários, e vai fazer os links de referência entre eles e também inserir uma possível biblioteca estática que, caso você esteja também querendo compilar o seu código como uma biblioteca estática externa, você pode fazer isso também. Então ele pegaria justamente esse emaranhado aí de códigos objetos, mais os emaranhados de bibliotecas estáticas que você está tentando inserir nessa aplicação, juntaria isso tudo e transformaria isso num grande arquivo executável aqui com tudo linkado já bonitinho para de fato ele ser executado no seu PC. A etapa de pré-processamento aqui é justamente a qual a gente está interessado nessa aula, que é justamente esses pré-processadores que são o target, digamos assim, dessa aula, da gente entender esses pré-processadores. Esses pré-processadores, esses comandos pré-processados, geralmente no nosso código, a gente vê através dos hashtags. Então, sempre que você tem lá, por exemplo, um hashtag include, hashtag define, hashtag if not defined, ou alguma coisa nesse estilo, esses comandos que começam com hashtag são os comandos de pré-processadores, são os comandos pré-processados. Então, uma macro ela é um comando de pré-processador e assim por diante. Ou seja, são todos esses comandos aqui que vão ser pré-processados aqui. Mas por que eu utilizo eles? Primeiro, eu acho que o grande motivo deles é que é mais um recurso de C e C++ que você tem à sua mão para utilizar sempre que necessário. E sempre que você conhece cada vez mais até onde a linguagem pode te levar, isso faz com que você não gambiarreie seu código, porque por muitas vezes, principalmente quando a gente é iniciante, a gente consegue ver muito isso acontecendo. Às vezes você
acaba criando um recurso que soa como uma gambiarra no seu código, porém você só criou aquilo porque você não entendia um outro tipo de recurso que a própria linguagem C ou C++ te oferecia para você utilizar, né, digamos assim, e que resolveria aquele determinado X problema que você tinha lá, que fez com que você gambiarrasse o código. Então, cada vez mais recursos que a gente tem, melhor. Então, vamos lá. Por que a gente utilizaria as macros? Primeiro, substituição de macro. Eu já vou explicar cada um desses em código, então a gente vai entender tudo isso. Substituição de macro, substituição de funções e macro, concatenação de caracteres, inclusão de biblioteca, substituição de comentários e inclusões condicionais. Vamos começar aqui pelas substituições de macro. O que acontece? Se a gente vier aqui no nosso código em C, eu criei um main.c aqui completamente vazio. Se a gente escrever aqui, por exemplo, um código muito simples, vou criar uma main aqui, vazia basicamente, retornar 0 aqui, e vou mostrar para vocês criando uma int número aqui, o que a gente pode fazer com relação a justamente essa substituição de macro aqui. Essa substituição de macro, eu quero dizer que como que você cria uma macro justamente num C ou no C++? Utilizando hashtag, define e o nome da macro. Nesse caso aqui, eu vou colocar leg do cacão como nome da macro. E vou dizer que ela tem um valor 10. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que justamente quando eu chamar no meu código, quando eu me referir no meu código a leg do cacão, leg underline do cacão, ele tem que substituir pelo valor de 10. Então, se eu chego aqui e coloco número recebe leg do cacão, e um ponto e vírgula aqui, quer dizer que esse número deveria receber 10. Até aí, nada demais. Porém, eu quero ver se isso de fato é um comando pré-processado, ou seja, eu quero ver se isso de fato está na etapa de pré-processamento. Então, eu vou utilizar um comando aqui no meu terminal, aqui no PowerShell aqui do próprio Visual Studio Code, ou seja, um link que ele faz para o PowerShell, para que a gente compile esse código, porém que ele pare justamente nessa etapa de pré-processamento, ou seja, eu não quero que ele chegue até o executável, eu quero que ele pare aqui nessa etapa de pré-processamento e me cuspe esse output do pré-processamento aqui para eu olhar ele, eu só quero ver se isso de fato aconteceu. Então eu vou utilizar aqui, ó, gcc main.c, deixa eu utilizar só aqui o comando antes, "-e", que é justamente o comando que esse "-e" eu estou justamente informando para o meu compilador que eu quero que ele pare na etapa de pré-processamento. Vou dar para ele o arquivo source e vou dizer que ele tem que cuspir esse resultado no arquivo main.i. Então, se eu vier aqui, ele criou esse arquivo main.i aqui para mim. E se eu abrir esse arquivo main.i, olha o que aconteceu. Eu não tenho mais esse leg do cacão definido aqui, porque ele é justamente pré-processado. Então, ele quando a gente vai passar para essa etapa de pré-processamento, ele retira isso daqui e substitui sempre em todas as referências que eu fiz a leg do cacão dentro do meu código pelo número que eu coloquei lá naquele código. Então isso é justamente uma substituição de macro. Ou seja, essa primeira etapa aqui que eu coloquei de substituição de macro é justamente isso. Uma macro é justamente esse define que eu dou aqui. Esse define dessa constante aqui que eu dou aqui. E essa substituição de macro é justamente isso. Na etapa de pré-processamento, ela retira todas essas macros que foram definidas e substitui cada referência que foi feita a essa macro pela definição, né, dela aqui na frente. Então aqui, como eu defini a minha macro como 10, ela está justamente substituindo aqui o número 10, número recebendo 10 aqui no arquivo pré-processado, né, digamos assim. Uma outra função também é a substituição, né, um outro porquê de você utilizaria esses recursos de pré-processamento é justamente a substituição de funções macro. Então imagina, por exemplo, que eu quero que isso aqui agora ele tenha inputs, ou seja, eu quero processar alguma coisa aqui com essa macro aqui. Então tem como eu criar funções macro, que é o que? Eu boto aqui leg do cacão maior. Quer dizer que essa minha macro aqui, ela vai me dizer quem é o maior número, e eu vou criar uma função aqui, basicamente, uma função macro que vai me retornar o maior número dentre esses dois inputs que eu der aqui para ela, x e y. Então vamos lá. Quando eu crio isso aqui, eu tenho que dizer para ele o que ele tem que fazer com esse x e com esse y aqui. Então eu vou utilizar um operador ternário justamente para mostrar quem é o maior ou quem é o menor em uma única linha. Então eu vou pegar aqui
para ele comparar se x é maior que y, e se caso x seja maior que y, eu quero que ele retorne o x para mim, porque o x nesse caso vai ser maior, e caso não seja, eu quero que ele retorne y para mim, porque nesse caso do x não ser maior que o y é maior. Então, utilizei justamente o operador ternário para fazer esse pré-processamento. E quando eu substituo aqui esse leg educacão, por exemplo, maior aqui nesse número e peço para ele comparar o número 9 e 10, se eu peço para ele parar na etapa de compilação da mesma forma com que eu fiz aqui, ele vai basicamente me mostrar que ele fez uma substituição de texto. Então era justamente isso que eu queria mostrar aqui para vocês. O que eu quero dizer? Nessa etapa de pré-processamento, ele vai basicamente fazer uma substituição de texto de todas as macros que você fez. Então, por exemplo, quando você utiliza essa macro aqui de cima, que não é uma função, ele vai basicamente substituir esse texto aqui em todas as partes do seu código que você colocou esse texto aqui por 10. É sempre isso, ou seja, como se fosse um pré-processamento de texto que ele vai fazer ali basicamente. Então sempre que você fizer essa referência aqui, por exemplo, leg educacão maior, e você passar aqui 2 números para ele, ele vai fazer uma substituição de texto em cima dos 2 números que você passar, em cima dessa expressão que você colocar aqui na frente. Então ele só vai substituir para você os números aqui dentro. Então o x ele vai atribuir no 10 aqui, o y ele vai atribuir no 9 aqui, e vai fazer basicamente uma substituição de texto em todo o seu código. Então, tanto é que se eu chegar aqui, ó, botar número recebe leg educacão, ele vai me mostrar a mesma coisa de antes, que o número recebe 10 e depois que o número recebe essa expressão ali. Então aqui, ó, tá aqui. Então é basicamente uma substituição de texto que eu faço. Um outro recurso que esses pré-processadores podem te dá é justamente a concatenação de caractere. O que eu quero dizer com concatenação de caractere? Além de fazer essas macros aqui, você pode fazer essa macro para que ele concatene caractere. Então vamos lá, se eu coloco aqui, ó, define leg educacão conc de concatenação. E eu peço para ele concatenar aqui 1 com 2. Eu quero que ele concatene esses 2 caracteres, 1 com 2. Se eu coloco aqui embaixo de tudo, para que número receba leg educacão conc, e eu peço para que justamente ele faça esse pré-processamento para mim, ele pare na etapa de pré-processamento, a gente vai ver aqui que esse número aqui, ele é 12, tá vendo? Ele atribuiu aqui ao número recebendo 12, ou seja, ele fez justamente esse pré-processamento de texto aqui e ele substituiu, juntou na verdade o número 1 com o número 2. Isso aqui você pode fazer com qualquer tipo de caractere. Então, por exemplo, se eu crio uma outra variável aqui, onde ela se chama variável 1. E aqui eu quero que número receba a variável 1, por exemplo, digamos assim. Então é só eu substituir aqui variável e aqui 1, que ele vai fazer isso. Eu só estou fazendo isso para vocês para mostrar que ele faz isso com qualquer tipo de caractere. Então se eu chegar aqui e pedir para que ele faça esse tipo de pré-processamento e que ele pare na etapa de pré-processamento, ele vai justamente substituir lá um número recebendo variável 1. E isso aqui você pode fazer as combinações, ou seja, isso aqui também pode virar uma função macro. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e pedir para que ele junte justamente esses argumentos que eu estou passando aqui para ele, de x e y, ele vai poder juntar aqui também, sem problema nenhum. Então, se eu chegar aqui para ele e dizer que ele tem que juntar aqui um nome variável com valor de 1, eu tenho que, quando eu pré-processar ele vai justamente me mostrar que ele juntou aqui variável com o valor 1, que era justamente o mesmo resultado que estava antes, para provar que é de fato diferente isso. Se eu pré-processar aqui de novo, ele vai botar aqui variável 2 para mim, porém variável 2 não existe nesse código, né? Por isso que ele está sublinhado vermelhinho aqui. Vamos lá então. Próxima, inclusão de biblioteca. A inclusão de biblioteca, lembra que eu falei para vocês que o hashtag ele é um grande, digamos assim, ele praticamente todos os comandos que você dá com hashtag no seu código são pré-processados. Então, o hashtag include que você dá numa biblioteca de C ou C++, ele também é pré-processado. Então, quando você dá lá, por exemplo, um hashtag include
de um stdio.h, exemplo, para quando você quer utilizar, por exemplo, a função de printf, o que ele vai fazer aqui para você? Lembra que eu falei que o pré-processamento geralmente é uma grande substituição de texto que ele faz, é um grande tratamento de texto que ele faz? Então, o que ele faz quando você dá um hashtag include e passa um header, passa um outro arquivo source para esse arquivo que você está dando um include aqui, ele vai basicamente pegar todo o texto que está definido nesse stdio aqui, basicamente todo esse texto aqui, que está definido nesse arquivo stdio.h, e vai colar nesse arquivo aqui, já fazendo todos os tratamentos de pré-processamento. Então, se a gente adicionar isso aqui e pré-processar esse arquivo, a gente vai ver que todo esse texto aqui do stdio.h, todo o texto relevante, ou seja, todo o arquivo fonte, ele foi colado aqui justamente no main.i. Então, pode ver aqui, ó, que esse arquivo main.i agora, ó, ele vai ficar muito grande, ó. Ele vai ficar muito grande. Por quê? Porque ele pegou todo aquele texto do arquivo std.h e colou aqui. Então, basicamente, esse pré-processamento que ele fez, né? Digamos assim. Então, inclusões de bibliotecas também são um recurso de pré-processamento. Então ele vai substituir aqui, e isso aqui não acontece só com, obviamente, não acontece só com essas bibliotecas standard, ou seja, não acontece só com essas bibliotecas padrões. Qualquer biblioteca que você adicionar ao seu código, ele vai fazer isso, até as mesmas suas. Então, tomar cuidado com isso aí, porque é uma grande substituição de texto. Então, isso já dá a entender para a gente aí que declarações de variáveis no ponto H, declaração de variáveis globais no ponto H, elas são perigosas quando você inclui esse ponto H em diversos arquivos assim, né? Digamos assim. Outros recursos também desses pré-processadores é justamente a substituição de comentários. Então, por exemplo, se eu adiciono um comentário aqui, vou citar um exemplo aqui de leg educacão pré-processadores. Se eu salvo esse comentário e eu peço para que ele passe justamente por essa etapa de pré-compilação, esse arquivo .i aqui, ó, ele vai justamente estar sem esse comentário. O que eu quero dizer com isso? Nessa etapa de pré-processamento, ele limpa do seu código basicamente de todos os comentários, para que esses comentários eles não sejam imputados justamente na etapa de compilação, justamente na etapa dele transformar esse arquivo pré-processado num assembly. Então, todo e qualquer comentário que você puser em seus arquivos sources aí, ele vai limpar todos os comentários, basicamente todos os comentários. Um outro recurso pré-processado que a gente tem aqui é justamente as inclusões condicionais. Esse aqui é muito legal e eu vou mostrar para vocês um pouco mais a fundo como que a gente consegue fazer isso. As inclusões condicionais, elas acontecem da mesma forma. As estruturas condicionais é justamente o que você utiliza para comparar e mudar o fluxo de execução do seu código. A gente pode fazer isso também não só com variáveis dentro do nosso código, só que as variáveis elas são em runtime, ou seja, à medida que o seu código está executando, porém a gente pode fazer isso também na etapa de compilação, ou seja, justamente através desse pré-processamento aqui antes do nosso arquivo entrar na etapa de compilação. Então, se a gente chega aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu chego aqui e quero comparar para ver se a minha macro chamada leg do cacão, se ela tem um valor 10 e se ela tiver o valor 10, eu quero que caso essa variável leg do cacão aqui, essa macro leg do cacão, ela tem um valor 10, eu quero criar uma outra macro chamada leg número, que tem um valor de 99. Então, caso essa leg do cacão tenha um valor 10, essa macro vai ser criada. Caso não, ela não vai ser criada. E aí eu peço aqui embaixo para que número receba leg underline número. Ponto e vírgula. E eu peço para que isso seja pré-processado para a gente ver o resultado disso. Note que aqui, como leg do cacão ela tem exatamente o valor de 10, esse leg número ele é definido como 99, e aí esse número aqui ele recebe justamente o valor de 99, e é isso que a gente vê aqui nesse arquivo, o número recebendo o valor de 99. Porém, olha só que perigoso, se a gente muda esse valor aqui para 9, por exemplo, e a gente
passa a fazer esse pré-processamento, esse valor aqui já não é mais 10, esse leg número aqui ele deixa de existir, e isso aqui é um erro de compilação, ou seja, é um erro de sintaxe, porque você está pedindo para um número, para a sua variável número, receber uma macro que não existe mais no seu código. Porque uma vez que você faz essa substituição de texto, aqui ela deixa de existir, porque leg educacão aqui não é mais igual a 10, ela é igual a 9. Então esse leg número aqui ele deixa de existir no seu código. E aqui isso ela não dá um erro no pré-processamento, porque o pré-processamento justamente não é uma etapa em que você analisa isso. Na etapa de compilação que você vai analisar esses erros sintáticos. Então isso aqui ele vai acontecer, ele vai substituir ali para você tranquilamente. Note que como ele não encontra justamente uma referência, uma macro para leg número, ele substitui pelo próprio texto que você colocou e não mais pela numeração que você colocou aqui na frente. Ponto importante que eu gostaria de ressaltar com vocês aqui. É sempre interessante que quando você estiver definindo uma macro, você não coloque ponto e vírgula na frente dessa macro. Por quê? Porque se você colocar um ponto e vírgula aqui, você não teria necessidade, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Se você coloca um ponto e vírgula aqui na frente desse 99, você não teria necessidade de colocar esse ponto e vírgula aqui. Porque na etapa de pré-processamento, quando ele colar justamente esse leg número aqui, ele vai colar justamente esse 99 com um ponto e vírgula. Porém, é estranho uma pessoa que está analisando o seu código ver justamente essa instrução de atribuição aqui sem um ponto e vírgula ao final. Então, o que eu aconselho a vocês é que vocês não utilizem isso aqui e que utilizem aqui do lado de fora. Eu acho que muito melhor fazer assim dessa forma, por uma questão de organização, basicamente, uma análise, questão de quando você for trabalhar com alguém, isso aqui está muito mais compreensível e o cara não achar que esse código aqui, às vezes ele não olha a macro e ele acha que esse código aqui ele tem um erro sintático. Uma outra coisa que eu gostaria de ensinar para vocês aqui também dentro de inclusões condicionais. Olha só que interessante. Você não precisa apenas comparar ele com o número. Você pode também comparar para ver se essa leg do cacão aqui ela está definida dentro do seu código. Então você quer só saber se ela está definida ou não. E se ela estiver definida, você tomar alguma ação. Então olha só que interessante. Você pode chegar aqui para o seu compilador e dizer assim, ó, se defined leg underline educacão defina número underline 99, leg número como 99. O que eu quero dizer com isso? Eu quero só saber se essa leg educação está definida em algum lugar. Então, se ela estiver definida em algum lugar, esse leg número aqui ele vai ser definido. E assim, consequentemente, ali no número que a gente vai receber 99 normalmente. Outra coisa que eu posso fazer é imputar essa definição de leg educacão aqui na minha própria etapa de compilação. Então imagina o seguinte, imagina que eu quero aqui saber se print, um exemplo qualquer, tá? Se print 10, ou seja, se uma macro chamada print 10 ela está definida no meu código, e caso ela não esteja, else aqui, eu quero que esse leg número aqui seja igual a 77. Então, se esse print 10 ele estiver definido no meu código, eu quero que esse leg número ele tenha o valor de 99. E se esse print 10 aqui não estiver definido, ele vai obter o valor de 77. Como aqui ele não está definido nesse código aqui por inteiro, ele vai adquirir um valor de 77 quando eu pré-compilar esse código aqui. Então aqui ele adquiriu ali o valor de 77. Porém, se eu chegar aqui em cima e definir esse valor, e não precisa nem eu colocar um valor para ele, é só apenas definir. É um outro recurso também de você fazer isso. Ele vai justamente agora atribuir o valor de 99. Então se eu pré-compilar esse código, ele vai atribuir 99 para mim. Mas note que às vezes você não precisa mexer apenas no seu source code para você fazer justamente essa definição do print 10. Então eu poderia aqui na minha própria etapa de compilação dizer que eu gostaria de definir, por exemplo, um main.c aqui em que dentro dele, ou seja, eu inserindo aqui pelo meu próprio prompt de compilação uma definição
da macro print10. Então, quando eu rodo aqui justamente essa etapa de compilação, ele vai definir aqui para mim o número como 99. E se eu não rodo isso aqui, se eu tiro essa definição, esse "-d print10 ali, ele vai justamente pré-processar isso aqui para mim como 77. Ou seja, eu posso imputar essa definição de print10 aqui também na minha etapa de compilação. Ou seja, também na minha etapa de compilação, não, perdão, no meu comando de compilação do meu código. Então isso é muito interessante de ser feito também, até dentro de sistemas de sistemas embarcados a gente utiliza isso muito para mudar as plataformas com que a gente está trabalhando. Às vezes você tem um processamento que ele tem que ser feito numa plataforma diferente da outra, e aí você às vezes utiliza justamente essas macros aqui para dizer quais são os tipos de inclusões ou quais são os tipos de processamento que você tem que fazer dentro do seu código de acordo com cada plataforma, com a definição da plataforma, né? Espero que essa aula aqui tenha ficado clara. Se você gostou, aprendeu alguma coisa, por favor, senta o dedo no botão do like aí, ajuda muito. Show? Aquele abraço.